Muito bem, pessoal. Estamos aqui com um vídeo do Pânico. Eu espero que o pessoal aí não tenha problema com o direito autoral, tá, desse vídeo. Espero que não, né? Porque se precisar tirar também, a gente tira, não tem problema. Mas assim, é a participação do Rui Costa Pimenta, um cara do PCO. Por incrível que pareça, um sujeito que admite, sem problema nenhum, que ele é de extrema esquerda, ok? Marxista do tipo, vai lá, coloque-se aí ortodoxo, certo? Totalmente contrário ao liberalismo social, ou ao social-liberalismo, como queira, que é uma tentativa de fazer uma síntese entre liberalismo e socialismo que aparece ali, de certo modo, entre os democratas norte-americanos. Lembrando que os democratas norte-americanos, eles têm várias facções dentro do partido, então não é um bloco monolítico, tá? Você pode compreender ali facções mais radicais, voltadas aí a um pensamento revolucionário pura e simplesmente, até de caráter cultural. E você pode pensar até em certos conservadores. Às vezes os democratas acenam aos conservadores também, ali nos Estados Unidos, religiosos que fazem parte também do Partido Democrata. Né? Na posse do Biden, você viu alguns religiosos, inclusive, fazendo orações. O Biden, inclusive, é católico. Né? Então, essas coisas têm que ficar bem entendidas. Eu vou falar um pouquinho sobre socialismo, que eu tenho abarcado aí ultimamente nos meus estudos, para a gente tentar repensar isso. Mas vamos ver um pouquinho do vídeo, a gente vai comentando, tem os comentários aqui dos caras também, que assistiram o vídeo. Pessoal aqui é tudo de direita, tudo Bolsonaro, a maioria, né, bolsonarista. Vamos ver o que esse pessoal achou da participação de um cara de extrema esquerda. Olha só, vamos ver aqui o que ele vai falar. Capital de riquezas, cria uma análise de grandes nomes, assim, pode ser chamado de artistas, que tem uma grande riqueza e estão no lado do progressismo, que é esse nome. Alguns progressistas estão ali no topo da pirâmide e militam pro progressismo. Quando é que você acha que virou isso? Que a classe operária, ela se transformou no direitista e a pessoa com mais posse se... Olha só, o que ele está perguntando aqui é o seguinte, onde que mudou o agente histórico aqui? Basicamente é isso, né, que ele está falando. Onde que mudou o agente histórico? Porque o agente histórico antes era o proletariado, de repente a coisa virou para uma pauta mais cultural. Quando isso aconteceu? Bom, a gente pode situar isso historicamente com a nova esquerda, principalmente norte-americana. Claro que é um fenômeno que vai ocorrer em outros países também, mas o pai da nova esquerda é tido como Herbert Marcuse, que fazia parte da Escola de Frankfurt, e a Escola de Frankfurt si é uma crítica aos totalitarismos. E isso inclui também, digamos assim, um pouco mais timidamente, uma crítica ao stalinismo. Apesar da Escola de Frankfurt ser uma crítica muito mais ferrenha ao nazismo, e com razão, evidentemente, certo? Onde a totalidade oprime o singular, e nesse sentido, eles abarcam uma ideia aí que não é necessariamente individualismo, é uma confusão que às vezes acontece, porque o cara da Escola de Frankfurt, principalmente na figura de Theodor Adorno, está defendendo a singularidade frente à opressão da totalidade, ok? Isso aparece nos mitos antigos, segundo, né, a apreensão artística até, da estética também, com o Theodor Adorno. Aparece também com o Oscar Wilde, muito antes de Adorno. O Oscar Wilde, ele é um tipo de socialista estético, né, totalmente diferente do que você possa imaginar de socialismo em termos aí políticos, propriamente dito. Mas no Adorno aparece um pouquinho dessa ideia de que a arte é o que dá a linguagem da ruptura com a tradição. Né? Então, nesse sentido, o presidente abre um espaço, mediante sua dialética negativa, para abordagem. Opa, desligou aqui. Para abordagem, vamos considerar aí, de uma mentalidade mais focada em uma percepção nova a respeito da agenda da esquerda, né? Que agora se busca o empoderamento que não se alcançou com o iluminismo. Daí a crítica dialética do esclarecimento. Tá? Então, aí você percebe a diferença do agente histórico que agora vai aparecer na nova esquerda, principalmente na figura de Herbert Marcuse, que era mais otimista dos frankfurtianos no quesito de uma intenção de mudança. Vamos lá, vamos ver aqui. mais posse se tornou uma agenda do progressismo contemporâneo. Que é uma análise não acho que a classe operária se transformou numa camada social elitista. Né? Logicamente, se nós analisarmos a história da classe operária, nós vamos ver que é muitas etapas. A etapa em que ela é mais conservadora e a etapa em que ela é muito revolucionária. Veja, esse sujeito aqui do PCO, que inclusive apoiou o Talibã, já vou mostrar a notícia aqui, por incrível que pareça, porque eles são contra o imperialismo americano. Né? A gente vai ver alguns elementos aqui do PCO, eles são basicamente defensores de um socialista do tipo trotskista, certo? Se dizem democráticos, mas apoiam uma ditadura do proletariado, é uma coisa bem curiosa aí, né? Mas do ponto de vista do marxismo, podemos considerar que Marx apoia também a etapa da ditadura do proletariado, em que seja um comunismo, porque em Marx não tem necessariamente a ideia de socialismo, tá? A socialismo como etapa do comunismo só vai aparecer de fato com Lenin. Né? Lenin vai colocar, porque esses termos eles vão se alocando de maneira distintas durante o tempo das discussões do pós-marxismo. Eu tenho uma série aqui no meu canal sobre pós-marxismo, que tem alguns autores bem interessantes para a gente avaliar tudo isso. Tá? Deixando claro aqui que se você está vendo esse vídeo pela primeira vez no meu canal, eu não sou marxista, certo? Não sou nem de esquerda, eu me coloco aqui como uma direita de centro. Tá? Mas, assim, o Marx está dizendo, olha, tem duas etapas para o comunismo. Esquece essa ideia de socialismo. O comunismo, no sentido de uma ditadura do proletariado, para que haja avanços, até em termos de mentalidade, mas que seja uma economia de caráter plutológico, tá? É uma plutologia. Não que Marx necessariamente trabalhe a questão da economia a fundo, tá? No seu Capital.
mas que de fato ele está pensando ali uma economia no sentido de distribuição. É engraçado a gente falar desse tema, porque em Marx não há necessariamente, por incrível que pareça, uma ideia de igualdade, como aparece em boa parte daqueles que defendem um igualitarismo ingênuo. A ideia de igualitarismo ingênuo é muito caro para a esquerda, em boa parte aí dos partidos socialistas em todo o mundo. Mas o Marx não está necessariamente defendendo esse igualitarismo ingênuo, uma vez que ele diga que aquele que trabalhou mais, até por conta daquela questão da alienação, do esforço do trabalhador para produzir determinada mercadoria, quem se esforça mais receberá mais. Tá? Então ele está considerando aí, dadas as devidas proporções, certa meritocracia. Eu sei que do ponto de vista liberal, ou não, né, até do próprio Marx, há um problema para se falar de meritocracia, porque nós não partimos necessariamente do mesmo ponto para começar essa corrida aí, certo? Mas o liberalismo ele é muito pautado na ideia de igualdade de oportunidades. E o comunismo, propriamente dito, ele é mais pautado pela ideia de igualdade de resultados. Você vê que há um caráter mais finalista no comunismo do que no liberalismo. Portanto, isso implica, eu não posso deixar apagar a tela, que vai ficar tudo preto. Portanto, isso implica, meus amigos, que no marxismo ou no comunismo, digamos assim, há a necessidade de haver ingerência de uma ditadura, necessariamente, para forçar essas coisas. A coerção é necessária aqui, porque é para forçar a igualdade. Aí você parte do pressuposto da ratio de Gini, que vai medir ou calcular aquilo que chamamos aí de desigualdade em determinados países. Há muitas apreensões para se falar a respeito da igualdade ou desigualdade social, é uma questão bem complexa. Alguns dirão que a desigualdade social num país pode provocar até problemas de ordem de qualidade de vida, evidentemente que sim, né, a questão do IDH, certo? Mas que não necessariamente o IDH está vinculado ao coeficiente de Gini, é uma questão a se verificar aí também, né? Se a gente for avaliar só por esse coeficiente, a gente vai pressupor que Cuba, do ponto de vista de igualdade, fosse um pouco melhor do que os Estados Unidos, e nesse sentido Cuba é melhor que os Estados Unidos. É claro que é uma coisa totalmente relativa aí, não há como você pensar que aquelas pessoas que estão fugindo de Cuba para entrar nos Estados Unidos não saibam que o seu país é supostamente melhor daquele país que eles estão querendo entrar. É evidente que o coeficiente de Gini, nesse sentido, é apenas um dado que tem um arcabouço profundamente relativo e que não fala necessariamente do poder de compra, não fala necessariamente da saída da pobreza. Pode ser que haja maior igualdade em determinado país, mas se essa igualdade de pobreza não fala nada ao pobre, né? Porque pode ser que haja maior desigualdade, mas que o pobre em determinado país onde haja maior desigualdade também seja um pobre que tenha uma melhor condição de vida, evidentemente. É o que acontece nos Estados Unidos em relação a Cuba, por exemplo. Tá? Então tudo isso tem que ser avaliado. Mas o que eu quero expor aqui é que o marxismo ele se pauta na ideia de que o agente histórico é o proletariado, e que, portanto, ainda que se admita a dialética, que se verá na escola de Frankfurt, aqui o PCO é ortodoxo, no sentido trotskista, ok? Mas vamos ver mais, a gente vai comentando, vamos ver. É como qualquer população, tudo depende da situação. Agora, esse progressismo dos capitalistas, na minha opinião, isso é uma rachada, é uma manipulação, porque o capitalismo é muito fraco. Se o capitalismo apresentar uma face agressiva, dura, não vai conseguir. Você vê, por exemplo, no Brasil, bolsonarismo, né? Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu fiquei muito preocupado. Falei, será que é uma opção do conjunto da burguesia brasileira para um regime de força? Depois eu percebi que não, que o Bolsonaro é um candidato que eles tiveram que utilizar para derrotar o PT, e que depois passaram a controlar o Bolsonaro com os métodos tradicionais da burguesia que a gente conhece, né? Inclusive métodos antidemocráticos, né? Contra o próprio Bolsonaro. Por quê? Porque no momento é muito difícil você impor um regime de força. Na América Latina houve vários golpes, mas nenhum golpe desses resultou numa ditadura fechada mesmo. Daí é que eu falo, cara, a gente precisa fazer uma diferença muito séria aqui entre um PCO da vida e outros partidos que têm já uma abertura maior a uma espécie de gramichismo, tá? O PCO ele não está se valendo necessariamente do gramichismo, ele até coloca o Lula como uma esquerda mais moderada, já que ele parte do pressuposto de uma esquerda que se diga aqui extrema. Eu compreendo que o Rui Pimenta ele deve pensar nos termos da dialética materialista, tá? E que ele deve admitir tanto o elemento histórico do marxismo, quanto a dialética também do ponto de vista aí de tese, antítese e síntese. Essa concepção, a divisão da história do mundo em termos de luta de classes, ela foi um tanto superada na Escola de Frankfurt, ou na Nova Esquerda como um todo, que não é só, né? Escola de Frankfurt ali nos Estados Unidos na década de 60 e 70. Porque você percebe que a classe estudantil ela passa a ter uma força maior aí no que se refere a se tornar um agente da história. Na verdade, o agente da história se torna, de fato, os grupos mais minoritários, aqueles que Foucault chamará de grupos heterotópicos. Então, aqueles que Marx olhava e dizia é o lumpen proletariado, são aqueles que representam as mudanças para uma sociedade, né? E aí que se valha dessas figuras, dos grupos minoritários, daqueles que vivem em hospícios, que são os loucos elogiados pelo Foucault, daqueles que vivem, que estão no presídio,
né? Até mesmo daqueles que são bandidos, daí o elogio que uma Tiburi da vida faça a bandidos, né, em vista de mudar a sociedade e tudo mais, né? Segundo o raciocínio dela, está partindo do pressuposto, evidentemente, da perspectiva um tanto frankfurtiana aí, não que eles necessariamente adotem a ideia de que devemos ser efetivamente contra a lei. Isso aí é muito sutil, né? Aparece de uma forma muito sutil ali no pensamento da nova esquerda. Mas aparece, né? É só juntar Lé com Cré que você consegue raciocinar dessa forma. E não só eles, as prostitutas, né? Acho que também as mulheres que não são minoria na sociedade, evidentemente não são minoria, mas elas aparecem como tendo um papel preponderante aí por conta do feminismo, porque o feminismo ele tem 3 ondas fundamentais. A primeira onda, ela se pauta naquela questão dos direitos civis, que eu acho que é totalmente justo até, porque se você olhar, a primeira onda tem algumas mulheres cristãs, mulheres quakers até, né, que são um tanto puritanas, você tem mulheres também laicas, estão defendendo os direitos civis, o direito ao voto e tudo mais. Tá? É uma questão assim, bem complexa isso aí da primeira onda. No aspecto histórico, vale pensar com mais seriedade a primeira onda, sem dúvida nenhuma, porque são direitos civis. Agora, quando você vai para a segunda e terceira onda, aí a coisa desbanca completamente, porque a segunda onda fala da mulher agora pensando a coisa do ponto de vista cultural, de pautas mais específicas que se referem aí a questões principalmente do direito ao aborto, mas aí não se está complexificando esse debate do aborto, porque, poxa, mas não é uma vida que está lá, e você fala que tem direito ao corpo, mas é a vida que está se formando dentro do seu ventre. E tudo isso é muito complicado, mas as feministas de segunda onda, elas são pautadas até na crítica profunda à pornografia, por incrível que pareça, né? Elas são muito críticas à pornografia, porque objetifica a mulher, certo? Mas são radicais, né? Como eu fiz um vídeo aqui sobre o Donovan, que é um tribalista masculino de extrema-direita, também falei sobre a Shulamit Firestone, que é uma feminista de segunda onda e que, portanto, tem todo o seu radicalismo dizendo que o parto, que é uma coisa natural, biológica, é opressivo, para vocês verem o nível do radicalismo desse pessoal. Inclusive, a Firestone defendendo o incesto, né? E toda a maluquice que se vê na mentalidade revolucionária desse pessoal. Só que também o feminismo de segunda onda foi criticado por agora mulheres de outras etnias que viam na segunda onda do feminismo uma espécie de, podemos colocar assim, mulheres burguesas, que eram de maioria branca e que debatiam questões de filosofia basicamente burguesa, né? E queriam superar a família burguesa sendo burguesas e blá 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 blá. E aí surge então a crítica do feminismo de terceira onda ao feminismo de segunda onda, onde se entende que o feminismo de segunda onda é duas coisas bem problemáticas. A primeira é que elas são sexistas, a segunda é que elas são misândricas, tá? Essa é a acusação de boa parte do feminismo de terceira onda contra o feminismo identitário de segunda onda, certo? Sexistas porque elas têm até um certo tribalismo feminino, porque elas querem, algumas lésbicas querem se separar totalmente dos homens, né? E morrerem na sua casa com seu gatinho. E outras, enfim, né, são misândricas porque de fato odeiam o homem pura e simplesmente. Aí o feminismo de terceira onda vai dizer, vocês estão erradas. Só que aí a terceira onda parte de uma pós-racionalização. Elas não vão voltar a pensar como o feminismo de primeira onda, elas vão passar a pensar como o feminismo de terceira onda, pautado na ideia de ideologia de gênero, né? E fazer toda essa mescla maluca, ao ponto de chegar a se entender que não há homem, não há mulher, certo? Não há etnia, não há... Assim, é um desapego completo a essa identidade muito forçada, né, do feminismo de segunda onda, aliás. Só que no próprio feminismo de terceira onda já tem um debate de feministas que vão dizer, não, mas espera aí, vocês estão fugindo da biologia, né? Tem sim diferença entre homem e mulher. Então é engraçado, eu estava lendo sobre isso e me surpreendeu que muitas feministas, assim, que eu digo as autoras, né, pensadoras de fato, muitas feministas vão dizer que é um absurdo dizer que não há diferenças pontuais entre homens e mulheres, tá? Elas são de terceira onda, elas não querem ser sexistas e tal, mas elas estão dizendo, não, mas tem diferença. Tem diferença, tá? Não é só a diferença anatômica, que evidentemente é uma diferença também, mas diferenças pontuais até no modo de ser. A tendência de que algumas buscam mais uma profissão tal do que aquela que está amparada com uma dinâmica, digamos assim, masculina. Bom, o que não implica que não haja mulheres que procurem profissões masculinas, porque na verdade tem mulheres que podem trabalhar em construção civil e existe. Tem mulheres que podem ser taxistas, por que não? Existe, né? Então não há um fatalismo biológico, tá? Nem eu nunca defendi nenhum fatalismo biológico aqui no meu canal. Mas também não há uma fluidez tal que implique que homem e mulher sejam totalmente iguais, entende? Então no próprio feminismo você tem autores brigando ali sobre isso, tá? Eu tô colocando esse ponto porque o Rui Costa aqui, como extremista de esquerda, ele é contrário a essas questões que ele vai dizer que é briga de burgueses, né? Vamos ver mais.
Quer dizer, o capital não tem força nesse momento, então ele precisa apresentar uma Vamos face voltar um humana. pouquinho. Inclusive métodos antidemocráticos, né, contra o próprio Bolsonaro. Por quê? Porque no momento é muito difícil você impor um regime de força. Na América Latina houve vários golpes, mas nenhum golpe desses resultou numa ditadura fechada mesmo. Quer dizer, o capital não tem força nesse momento, então ele precisa Peraí, apresentar vamos voltar aqui opção na do conjunto da burguesia brasileira para um regime de força. Depois eu percebi que não, que o Bolsonaro é um candidato que eles tiveram que utilizar para botar o PT e que eles passaram a controlar o Bolsonaro com os métodos tradicionais da burguesia que a gente conhece, né? Inclusive métodos antidemocráticos, né, contra o próprio Bolsonaro. Por quê? Porque no momento é muito difícil você impor um regime de força. Na América Latina houve vários golpes, mas nenhum golpe desses resultou numa ditadura fechada mesmo. Quer dizer, o capital não tem força nesse momento, então ele precisa apresentar uma face humana, defender as mulheres, Entendi. defender os Ele negros. dá um migué. Por exemplo, a Apple, ela dá um migué, mantém a mão de obra escrava. Ele usa mão de obra escrava, paga Aí mais. que tá o ponto, né? Essa coisa de pautas identitárias, que o próprio Rui Pimenta vai dizer que são pautas vinculadas muito mais à direita do que à esquerda, porque quem que é o identitário? É o cara da supremacia branca, né? Então ele vai dizer, não, os caras são são de direita. Agora você vai defender identitarismo negro, identitarismo feminino, né, que é a feminismo de segunda onda. Você vai defender, sei lá, preconceitos variados nesse sentido cultural apenas, né? Se esquecendo que a questão é pautada numa disputa muito mais classicista da estratificação social, porque o que o Rui Pimenta está partindo aqui é da estratificação social, dizendo que essa estratificação entre classe alta, classe média e classe baixa, considerando aí o nivelamento, os níveis de classes dentro da própria classe média, que pode ser classe média baixa ou alta, assim também na classe baixa, quase na linha da miséria, ou a classe alta, que são milionários e tal. Ele está partindo do pressuposto que a estratificação social é necessariamente aquilo que a gente chamaria de luta de classes, né? Mas que não são coisas necessariamente iguais. Não é porque você admite a estratificação social que você vai dizer que agora está havendo uma luta de classes. Porque a própria divisão de trabalho já pressupõe essa estratificação social, que parte do pressuposto de que se consideramos igualdade de oportunidade, não necessariamente igualdade de oportunidade redundará em igualdade de resultados. Uma coisa óbvia. Aí os caras que defendem a igualdade de resultado vão dizer o seguinte, mas em países que você não tem igualdade de resultado, as pessoas têm maiores problemas psicológicos. Existem N estudos que trabalham esse pressuposto da desigualdade em termos do coeficiente de Gini, né? Mas é aquilo, tudo bem, tem esses problemas, mas o que você vai fazer então? Você vai forçar a igualdade? Ora, se você força a igualdade de resultados, você vai tirar o estímulo, você vai tirar o incentivo daquele parte do pressuposto da igualdade, consideremos aqui, de oportunidade. E o capitalismo, assim, que é uma economia racional, entenda isso, capitalismo, o mundo é escasso, esse é um ponto, o mundo é escasso, não tem como fugir disso. Segundo Marx, o mundo deixaria de ser escasso num comunismo puro, porque aumentaria muito a tecnologia, né, ao ponto de que a gente poderia se dedicar mais a uma vida de criações, é uma coisa meio que aparece também em alguns autores de socialismo étnico, peticista, né, como Oscar Wilde. Porque a gente vai passar a criar, vai passar a ser seres humanos novamente, né? Vamos sair dessa... E é uma proposta que está lá em Davos, cara. É uma proposta que está lá em Davos. Agora você pensa, poxa, então as grandes empresas... Olha o pensamento do Rui Costa. As grandes empresas, a Apple, o Yahoo, né? Todas essas empresas, Netflix, tudo está lá no Vale do Silício. Essas empresas é que vão ditar um novo mundo? Quer dizer, são os capitalistas que vão ser os novos comunistas, né? Então é lógico que o cara vai ser um sujeito aqui de extrema esquerda, porque ele está partindo do pressuposto que a luta é contra a burguesia, né? E os burgueses estão, que ele vai dizer, são de direita, esses grandes empresários, eles são de direita, essa elite financeira é de direita, segundo ele, tá? E logo, tudo que eles fazem é em prol de manter o status da aristocracia da burguesia. Então a gente vai lutar com esses caras aí. Eles estão se travestindo de pautas de esquerda, mas essas pautas identitárias são de direita, ainda que seja feminista, ainda que seja racial em defesa aos negros. Você vê como é que o cara raciocina? Vamos continuar aqui vendo aqui ele falando. Por funcionário, mas ele tem um papel bonito, que é pra ele continuar sendo... Que coisa, hein, Rui? Difícil. Terrível isso. Isso é terrível, Rui. Essa jogada pra classe média. Rui, não, isso é terrível. Então, tem um pobre que você defende, que o operário, mas o operário também tá acabando, porque a automação, pela tecnologia. Você acha que não? Rodando de forma. O operário ele tá perdendo conquistas que ele teve. Ele acha que o operário é o agente da história ainda. O chamado Estado de Bem-Estar Social. Depois da Revolução Russa, a maioria dos países decidiu, digamos assim, fazer concessões importantes para os trabalhadores. Dá uma colher de chá muito grande. Sim. Tá? Então apareceu a legislação trabalhista no Brasil de 34, na Alemanha de 19, depois da Revolução Russa, e assim por dentro. Só que agora o capitalismo não tem como mandar isso daí. Não tem dinheiro. Então agora você precisa tirar tudo. E eles dão uma satisfação moral, que isso daí, ó. É uma ele parte do pressuposto que o capitalismo é uma soma zero, né? Isso aí já é uma questão muito problemática. Infelizmente, partindo desse pressuposto, cara, aí você vai dizer que o capitalismo não vai ter dinheiro. No comercial tem os negros lá, tô defendendo todos os negros. O Rui é um miguezinho, né? É um senhor. O Rui, a gente tá falando de nome, eu queria o que o Guilherme Boulos representa pra esquerda. Porque você respondeu um monte de coisa que vocês falaram. Eu ia falar do Guilherme Boulos agora. Boulos. O que representa pra esquerda? Eu acho que o Boulos é uma pessoa, um político artificial. Ele foi criado oficialmente, ele não é Lula. O Lula acompanha a carreira dele desde o começo. Eu tive no ABC quando teve as greves do ABC. Eu era contra o que ele fazia, era a favor. Bom, é isso, né? É isso. Não tem muito o que dizer. Eu ia ler alguns comentários aqui do vídeo anterior. Vamos tentar voltar no vídeo anterior. Ele que vai criticar o Boulos lá e tal, né? Com razão, porque, pelo amor de Deus, o Boulos é uma figura assim que
tenta demonstrar sensatez, porque ele fala, né, do ponto de vista assim da oratória, você vai pensar, poxa, esse cara sabe o que ele está falando. Ele é muito bom de papo, né? Nos debates a gente já percebeu isso, nos debates de 2018. Só que quando você vai ver que o cara tá falando, porra, ele tá defendendo Venezuela, velho. Aí você para pra pensar e fala, peraí, esse cara tá defendendo a Venezuela, que é uma ditadura bizarra, né? Aí não dá. É claro que não é que o Rui Costa, que é de extrema esquerda, ele não tá partindo desse pressuposto, né? Porque ele não vai criticar necessariamente a Venezuela, certo? Mas se a gente, como eu me coloco aqui como um cara de direita, é evidente que eu vou ver isso como um absurdo, porque eu não defendo ditadura nem de direita nem de esquerda. E se um cara de pau desse aí quer amenizar o discurso com eufemismos baratos e as pessoas caem na lábia dele, vamos lá. Porque, porra, o cara tá defendendo como você não tem respeito pelas vítimas, não? Ah, mas são da Venezuela, não é do Brasil. Então, desculpa, você não sabe o que é justiça, né? Porque pra mim, vítima é vítima, não importa se é do Brasil, não importa se é da Venezuela. E assim, né? Vamos ver os comentários aqui sobre o Rui. Deixa eu me voltar aqui. Ó, um cara que vai dizer o seguinte: revolucionário é uma coisa conservadora. Revolucionário é uma coisa, conservadora é outra, muito diferente. Ser revolucionário não é fazer da família uma putaria. Ser revolucionário é lutar para melhorar o direito do trabalhador. Então, Daniel, mas aí é o que tá, é o seguinte, meu amigo, não é bem assim não, tá? A direita europeia é revolucionária e se pauta na tradição. Porque para fazer revolução, você pode fazer revolução tanto em relação a pautas vinculadas ao futuro, como pautas reacionárias vinculadas ao passado. É só você ler todas as obras, mais de milhares e milhares de livros que foram produzidos desde a década de 60 até aqui, da direita europeia. Porque a direita europeia é uma resposta à nova esquerda. Simplesmente isso. O outro vai dizer assim, ó, sou de direita, mas respeito demais o PCO e Rui Costa Pimenta. Porra, tá certo, ok. São contra o identitarismo, de fato são. E são a favor do porte de arma, a favor da liberdade de expressão total. Eu tenho uma lista aqui do que o PCO pensa, a gente vai daqui a pouco visitar isso aí. Aí o outro vai dizer aqui, eu tô longe de concordar com as ideias desse entrevistado. Ainda bem, né? Ainda bem. Porque a maioria aqui é bolsonarista, vocês estão sabendo disso, né? A maioria aqui é bolsonarista, não critica o Bolsonaro. Bolsonaro é o santo do pau oco, né? Ó, a diferença com os outros esquerdistas é que ele é coerente com o que ele pensa. O comunismo raiz. Comunismo raiz, de fato, que é ortodoxo, né? Aí o outro que vai dizer, resumindo, as grandes empresas precisam de dinheiro e para isso se passam de bonzinhos, se preocupam com todos para chamar a atenção do povo. Tem isso mesmo, tem isso mesmo. É o Bradesco fazendo propaganda LGBT para criança, né? Aí você tem outros países aí, propaganda do Papai Noel gay. Olha, é tudo para agradar um determinado público, porque tudo é capitalizável, tá? A religião é capitalizável, o movimento gay é capitalizável, o feminismo é capitalizável, tudo é capitalizável, né? Nesse sentido. Então esses caras aí, se existe um movimento, né, de agências supranacionais, suprapolíticas, podemos dizer assim, para defender determinadas pautas, e essas empresas estão vinculadas a esse grande capital, que agora quer se tornar um capital verde, ok? Eles vão estar dentro da esfera de atuação ali ideológica também. E é o que acontece com as grandes empresas atualmente. Tem muito comentário aqui elogiando, discordando. Discordo dele, porém é um cara que dá para ter um debate justo e honesto. A não ser quando ele resolver fazer a revolução mesmo, né? Revolução armada. Eu quero ver o debate justo e honesto que você tá falando. O cara é a favor da ditadura do proletariado, meu filho. Porra, vai estudar, cara. A outra, a revolução de pensamento com base na liberdade de expressão e conhecimento. Ele tá dizendo que é a favor da liberdade de expressão, mas que essa liberdade de expressão, numa ditadura do proletariado, não vai existir, não. Certo? Emílio se fazendo de trouxa. É um cara cínico num nível. O Emílio, ele não pode dizer que ele faz alguns elogios, maltrapilhos pro Rui Costa, né, na tentativa de não denegrir, né, o convidado. Não sei se é cinismo aí, né? Ele tá simplesmente no contexto dele de entrevistador. Enfim, né? Você tem aqui vários comentários, alguns criticando, outros apoiando. Engraçado, o bolsonarista apoiando o PCO, meu amigo. É bizarro, bizarro, bizarro isso daí. Mas vamos lá. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Aqui. Vamos para o Wikipedia. Vai dizer o seguinte. Deixa eu só mudar aqui para o modo retrato. Olha só isso. PCO. Deixa eu tirar essa propaganda maledeta aqui. PCO sobre a ascensão do Talibã ao poder do Afeganistão. Enorme vitória. Isso aqui que o PCO pensa, né?
o bolsonarista elogiando isso. É bizarro. Claro que eles não estão elogiando isso especificamente, né? Eles estão elogiando o fato do PCO ser a favor de algumas pautas que coincidentemente caem no colo do bolsonarismo. Mas aqui a notícia, vocês já conhecem, né? Isso aqui foi em agosto desse ano. O partido defende que fortalecimento de grupo extremista simboliza a derrota histórica do imperialismo norte-americano. Então tem um pessoal aqui do PCO defendendo aí o Talibã, porque o imperialismo americano foi, digamos assim, atacado, sofreu uma derrota, né? Aí quando tu se volta para cá, para o PCO propriamente dito, a gente vai ver a ideologia desses caras. Deixa eu ver aqui a tabelinha que eu tinha separado. Ideologia aqui, ó. O PCO é conhecido por suas posições comunistas, revolucionárias de extrema esquerda, defendendo as ideologias de Karl Marx e Leon Trotsky. Desarmamento, eles são contra. O que parece, eles defendem o mesmo porte de arma, né? Ou a posse de arma. Não sei se defende só a posse ou porte. Aí vocês podem procurar depois. Eu acho que deve defender os dois, se são contra o desarmamento. Então combina com o bolsonarismo aqui. São a favor da democracia, mas daquele jeito, né? Democracia daquele jeito, né? Do estilo trotskista, ok? Você pega Trotsky é um santo, né? Porque foi morto por Stalin, pelo governo de Stalin. Trotsky participou da Revolução Russa também, cara. Né? Se achar que Lenin e Trotsky eram pessoas boazinhas e que Stalin contaminou tudo, vamos lá, é muita inocência, é muita inocência. Eles são a favor da descriminalização das drogas, certo? É uma pauta bem complexa, tem liberal que admite isso aqui também. São contra o neoliberalismo, enquanto o neoliberalismo signifique a apreensão de autores como Milton Friedman e Hayek, porque esses se colocariam mais como liberais e não como neoliberais, porque o neoliberalismo se tornou um termo um tanto pejorativo aí. Mas enfim, eles são contra, tá? Eles acham até, o pessoal do PCO, que esses caras de Davos são neoliberais. Então assim, o próprio Klaus Schwab escreve no seu livro a respeito do Great Reset, que ele, ali no primeiro capítulo, já ele vai dizer, eu sou contra o neoliberalismo. Por que será, né? Vamos estudar um pouquinho pra vocês verem. O PCO é a favor da revolução do proletariado. Então, olha que democratas, hein? A favor da revolução do proletariado que passa pela etapa da ditadura do proletariado. Se eles vão relativizar essa ditadura ou como farão isso, aí vocês perguntem para eles. Eles são a favor da legalização do aborto, aí já dentro da pauta feminista, mas sem ser progressista, tá? Eles não são progressistas nesse sentido, que é esse pessoal de cultura do cancelamento, que tem uma pauta puramente de guerra cultural e assimétrica. São a favor da reforma agrária, são evidentemente contra a privatização, e aí eles já se colocam contra o grande capitalismo internacional, né? Devem ser contra a globalização econômica, por certo, são contra a redução da maioridade penal, são a favor de impostos sobre igrejas e templos religiosos, porque a maioria ali é ateu, né? A favor de uma nova Assembleia Constituinte. Engraçado isso aqui, eles são a favor do voto impresso, olha só. A favor de serviço militar obrigatório, contra a pena de morte, contra a prisão perpétua. Então na ditadura do proletariado você não poderia matar, né? Beleza. Espero que mantenha-se, caso venha essa ditadura, seria terrível, meu Deus. A favor das eleições para o judiciário. Interessante essa pauta. Eleições para o judiciário, precisa ver como seria feito isso, né? E a favor do fim da polícia militar, que já é bem polêmico isso aqui, né? Eu não compraria essa ideia. Então é isso, meus amigos. Basicamente, a grosso modo, né? Essa seria a ideologia do PCO, comunismo, trotskismo, pró-armamento e revolução proletária. Só que são de extrema esquerda, mas não são progressistas, tá? Fica aí o vídeo para vossa reflexão, certo? Porque é engraçadíssimo você ver que o bolsonarismo, que tem um pezinho lá na extrema direita, que às vezes imitou práticas da alt-right norte-americana, da direita alternativa, essa sim de fato de extrema direita, tenha a consonância com a extrema esquerda, né? É bem curioso isso, bem curioso. Vou fechar esse vídeo por aqui. Até mais.